O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte. Das Manifestações Espíritas, capítulo 6. Manifestações visuais. Perguntas sobre as aparições. Ensaio teórico. Espíritos globos. Teoria da alucinação. Parte 4. 100. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem dúvida, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar mais visíveis. Pela explicação desse fenômeno, veremos que ele, como os outros, nada tem de sobrenatural. Damos inicialmente as respostas dos espíritos a respeito do assunto. Continuação. 18. Por que certas visões são mais frequentes nas doenças? Elas ocorrem igualmente no estado de perfeita saúde, mas na doença, os laços materiais se afrouxam e a fraqueza do corpo deixa mais livre o espírito, que entra mais facilmente em comunicação com outros espíritos. 19. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certas regiões. Alguns povos são melhor dotados que outros para essas manifestações? Fizeste um relatório geral das aparições? As aparições, os ruídos e todas as manifestações expandem-se igualmente por toda a Terra, mas apresentam características próprias, segundo os povos em que se verificam. Entre alguns, por exemplo, a escrita é pouco desenvolvida e não há médiuns escreventes. Entre outros, eles abundam. Além disso, há mais frequência de manifestações ruidosas e de movimento de objetos que de comunicações inteligentes, que essas são menos apreciadas e procuradas. 20. Por que as aparições se verificam mais à noite? Pela mesma razão que vês as estrelas à noite e não em pleno dia, a claridade intensa pode ofuscar uma aparição delicada, mas é errôneo supor que a noite tenha algo de especial para isso. Interpela todos os que as viram e constatará que a maioria ocorre de dia. Nota. Os fenômenos de aparição são muito mais frequentes e gerais do que se pensa, mas muitas pessoas não os revelam por medo do ridículo e outras os atribuem à ilusão. Se parecem mais abundantes em certos povos, é porque esses conservam mais cuidadosamente as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo fascínio do maravilhoso, a que o aspecto das localidades se presta mais ou menos. A credulidade faz ver, então, efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares. O silêncio da solidão, o escarpamento dos caminhos, o rumorejar das florestas, o estrépito das tempestades, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo enfim se presta à ilusão das imaginações simples, ingênuas, que propagam de boa fé aquilo que viram ou que acreditam ter visto. Mas ao lado da ficção há o real, que o estudo sério do espiritismo consegue livrar dos acessórios ridículos da superstição. 21. A visão dos espíritos ocorre no estado normal ou somente durante o êxtase? Pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem estão quase sempre num estado especial, próximo do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. Ver o Livro dos Espíritos, números 447. 22. Os que veem os espíritos o fazem com os olhos? Eles pensam que sim, mas na realidade é a alma que vê. A prova é que podem vê-los de olhos fechados. 23. Como o espírito pode tornar-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações e está nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. 24. O espírito propriamente dito pode fazer-se visível ou só o faz com a ajuda do perispírito? Na vossa situação material, o espírito só pode manifestar-se com a ajuda do seu invólucro semimaterial. É esse o intermediário pelo qual eles agem sobre os vossos sentidos. Graças a esse invólucro é que eles aparecem algumas vezes com a forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos ou no estado de vigília, assim à plena luz como na obscuridade. 25. Poderíamos dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é o termo.
Trata-se apenas de uma comparação que pode ajudar a compreender o fenômeno, pois não há realmente uma condensação. Pela combinação dos fluidos, produz-se no perispírito uma disposição especial, sem possibilidade de analogia para a voz, e que o torna perceptível.